Mais um Chá das Quatro começando e sempre trazendo para você temas relevantes. E hoje nós vamos falar da identidade da mulher. Então não saia daí, porque nós já estamos no ar. Pois é, pessoal, e hoje, mais uma vez, nós temos aqui no estúdio com a gente a Priscila Ribeiro, que está aqui substituindo a Simone Lacerda, que não pode estar com a gente no Chá das Quatro de hoje. Seja bem-vinda mais uma vez, Priscila. Ai, Helena, prazer é todo meu, já tô virando amiga aqui, Não tô é? gostando demais, Simone, um beijo e que prazer e privilégio poder estar aqui. Aqui, deu tão certo, né, a cobertura da Simone pela Priscila. Ô, gente, eu tô tendo uns apagão de nome, não preocupa não. Não é idade, é Covid. Dá uns apagões assim, gente, então, quem eu sou, onde estou, né? Mas, enfim. Mas a gente vai falar sobre isso hoje também, Vamos né? falar características femininas, gente. Também. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, nós vamos conhecer a quarta mulher de hoje. Vamos lá? Lorenza Lacerda é psicóloga e empresária. Casada há 24 anos, ela tem uma filha de 22. Lorenza é formada em psicologia clínica e pós-graduada em gestão de pessoas. Já treinou e capacitou mais de 10 mil mulheres. Ela tem em Jesus sua maior alegria e seu direcionamento diário. Lorenza acredita que seu ministério é mostrar o que existe de melhor nas pessoas. Hoje, Lorenza Lacerda apresenta o programa Sempre Feliz, aqui na Rede Super. Seja bem-vinda, Lorenza. Obrigada, Helena. Eu tô feliz demais, demais. Eu não tenho como dimensionar meu entusiasmo, minha alegria com 3 pessoas que são realmente referência para mim. Então, podem me convidar para vários chás da Quatro. Gente, a Lorenza já chegou a fazer um movimento aqui. Ela realmente é essa pessoa que levanta outras mulheres, encoraja outras mulheres, faz as mulheres encontrarem seu caminho e vocação. Porque só nos bastidores aqui, enquanto a gente estava ali se arrumando, ela já estava, você é linda, você é poderosa, você é maravilhosa. A Isa até comentou, a gente tem que ter uma Lorenza dentro da bolsa. Aquele dia que a gente está meio down, assim, chama a Lorenza levanta. Bom, mas vamos falar dessa nossa faceta ser mulher, né? É tão interessante que sempre a gente aborda a feminilidade diante dos papéis, né? Então, a mulher na sociedade, que a gente já até falou aqui, qual que é o nosso papel na sociedade. A gente fala sobre a maternidade, sobre o casamento, né? Mas antes disso tudo, antes de eu ser casada, eu sou mulher. Antes eu estar inserida numa sociedade, eu nasci um bebê do sexo masculino. Estou falando com o tico e teco, gente, não estou batendo, velho. Uma criança do sexo feminino, né? Antes de todas as outras aventuras e caminhos e jornadas que eu adentrei na minha vida, eu sou mulher, Deus me fez mulher, com todas essas nuances e esses mistérios. O que é ser mulher para vocês, gente? Como é que vocês veem a identidade feminina? Vocês entendem essa identidade? Ah, difícil, né? Mas eu acho que, assim, a mulher, por natureza, ela tem uma força, né? Uma capacidade de superação, de resiliência. A gente dá conta de fazer 3 coisas ao mesmo tempo, a gente consegue pensar para frente, pensar para trás. E essa questão que eu acho que a Lô falou que é tão interessante, né? Da autoestima, né? A gente tem opções, a gente pode brincar com as nossas opções, com o que a gente tem. Eu acho que é uma grande oportunidade ser mulher. A gente vivencia coisas que os homens não podem vivenciar, né? Você que o diga aí, Você né? que o diga, né, forninho? Gerar, né? Forninho de outro ser humano. E tantas outras coisas. Eu acho que até uma coisa que eu acho muito bacana é poder ser auxiliadora. Gente, isso é demais. Sim. Isso é muito legal. Então, acho que são muitas coisas que as mulheres têm em comum, fora as questões individuais que cada uma tem também dentro da sua identidade. E é muito legal quando a gente consegue ser o que é o ser mulher e ser você, né? Então, ser mulher e ser Isa, né? Exatamente. Ser mulher e ser Priscila, e aí por aí vai. Né? Por aí vai. Qual que vocês acham que são características compartilhadas pela maioria das mulheres? Porque é claro que tem as exceções. Sim. Né? Toda regra tem a sua exceção. Então, hoje não dá para a gente falar, não, toda mulher é assim. Não dá para a gente fazer isso, né? Seria uma injustiça, porque nós somos tão
tão plurais, né, que fica difícil mesmo a gente ser igualzinho em tudo. E também as questões dos temperamentos, dos estímulos desde a infância, né, recebidos. Então, algumas mulheres são estimuladas à aventura, à velocidade, outras não, né? Então, isso depende disso também. Mas vocês conseguem enxergar, assim, coisas que são muito semelhantes entre as mulheres, na sua maioria? Eu acredito que a questão da proteção, ela é universal. Eu acho que a mulher tem esse instinto, um instinto único de proteger. De proteger, seja seu filho, de proteger, seja sua casa, seu marido, as pessoas que estão ao redor, essa proteção. A mulher, ela sabe proteger e acolher como ninguém. Eu acho que isso não é a maioria, mas isso é muito presente dentro da característica feminina, o acolhimento. Né? Eu acho que isso é muito fácil a gente ver. Só de olhar para a Isa, todo mundo já quer... Ai, deixa eu ver. Pôr a mão na barriga. A primeira coisa que eu já fui... Propriedade coletiva, barriga. E eu acho que eu concordo muito com a Lorenza e também eu penso na questão daquela fênix que sempre ressurge, da águia, que às vezes solta o bico e solta as garras e se refaz. Eu vejo muito a gente assim, sabe? Eu acho que entre tantos desafios, entre tantos renascimentos que a mulher precisa vivenciar, desde a sua infância até a sua velhice, a gente renasce de tantas formas, né? Em tantos papéis distintos, que eu vejo essa característica, sabe? Da gente ressurgir muitas vezes do luto, da cinza, da dor, e até para aquelas mulheres, a gente vê isso, e eu vejo essa característica até em mulheres que nem têm o Senhor Jesus, sabe? Mas eu acho que é tão da mulher que foi algo que Deus deu como um dom. Que até aquelas que não têm ainda o conhecimento do Senhor Jesus, a gente vê isso nelas, né? E a situação financeira mudou, vamos dar um jeito, vou fazer martex, vamos fazer, e ressurge. É uma Outra coisa resiliência única. É a sensibilidade que a mulher tem até para perceber esses times, né? A mulher, normalmente, ela tem uma coisa de olhar e falar assim, não vai dar certo por aqui. Não, acho melhor, né? É o famoso sexto sentido. Essa intuição mesmo, que é uma coisa assim, o homem não tem nada não, a mulher já percebeu lá atrás que tinha uma coisinha estranha ali. Eu acho que é uma característica também que iguala bastante as mulheres, né? E eu acho também, a minha percepção, concordo em gênero, número e grau com vocês três. Até sobre ressurgir das cinzas, o Cláudio Duarte tem uma palavra sobre isso magnífica, engraçadíssima, que ele fala assim, não despreza não, meu amigo, porque ela ressurge das cinzas. Mulheres têm esse poder. Então não despreza não, porque amanhã ela tá linda, maravilhosa, ela muda o visual, ela pinta o cabelo, ele estava conectando ao fato de, às vezes, a mulher está num momento difícil, pós-nascimento de filhos pequenos, né? E, às vezes, os caras, muitas vezes, desprezam aquilo ali. Você está enganado, você não faz isso não, porque essa mulher, ela tem um poder de renascimento, que é uma coisa extraordinária. Agora, eu percebo também as muitas palavras que nós temos, né? Eu acho que mulheres, mesmo aquelas que são de temperamento mais moderado e silenciosas, nós temos a capacidade de, na maioria, eu acho, de expressar o que a gente sente com mais facilidade. Os homens, eles são muito mais fechados, entendeu? Salvo também as suas exceções, né? Quando o homem chega a falar de uma coisa, é porque aquilo já está na beirada. Né? E a mulher não, a gente comunica muito facilmente. Às vezes a gente chega no ambiente, a gente se sente acolhida naquele ambiente, às vezes a gente até peca pela boca, porque a gente fala, às vezes conta coisas do nosso coração, abre o coração ali e naquela confiança de que a gente está sendo acolhida, ouvida, vai ser aconselhada, vai ser compreendida. Nem sempre é assim. Então, às vezes, essa facilidade que a gente tem de abrir o coração, de expor os nossos sentimentos, às vezes isso volta contra a gente. Mas eu também vejo isso como uma característica feminina. Sim. Se ela sente o mínimo de acolhimento ou de identificação, ó, tem alguém aqui que está passando a mesma coisa que eu, a gente já abre a boca e fala, e conta, e chora, e ora. É verdade, é verdade. É engraçado quando a gente vai em congresso de mulher, né? E quando tá assim para começar, dá um bafafá, né? Um burburinho, um monte de mulher falando junto. Sim, ao mesmo tempo. Porque quando a gente encontra, é bom. É por isso que a gente está aqui num chá das quatro, né? Isso aqui é muito gostoso. É raro você encontrar um homem, deixa eu fazer o meu chá das quatro, né? Mas mulher gosta, mulher cultiva. Mas você sabe que isso tá vindo aqui. aí, né? Tô sabendo de um programa que tá pra estrear.
dentro. Verdade. Será que a gente pode dar spoiler, gente? será? Não vou falar nada, não vou falar nada. Agora, definitivamente, os homens também se organizam, mas eles têm outras motivações, né? Sim. Por exemplo, você faz um congresso de mulher, vem, mulherada. Você quer chamar os homens? Gente, vai ter um churrasco, chega aí. Sim, A uma motivação partida é de outra. futebol, uma outra Bora, coisa, né? futebol partiu, churrascão partiu. Né? Agora, se é só para encontrar, para conversar, não vou não, vou não. preguiça. Né? Quer dizer, tem que ter um atrativo para chamar os homens, isso é uma coisa bem das mulheres. É mesmo. Algumas muito. pessoas perguntam assim, mas por que faz tanto congresso para mulher? Tem que fazer para os homens também. Assim, sim, mas a gente está estudando uma maneira ainda. Por quê? Por quê? Porque os homens têm uma outra dinâmica. Né? E eu vejo isso como muito poderoso. Essas diferenças, elas não são demérito. É. Algumas pessoas querem colocar essas características femininas, por exemplo, como demérito. Mulher fala demais. E é por isso que a gente morre menos, gente. Porque põe as dor para fora, confessa as coisas. Sim, Verdade. em alguns momentos a gente experimenta dores porque vê o nosso segredo exposto, a confiança que a gente depositou traída. Mas não é por isso que a gente tem que desistir. A gente só tem que escolher melhor, com o amadurecimento, escolher melhor onde você vai abrir o seu coração. Mas nunca deixar de abri-lo. Por quê? Porque isso é curador. Né? Outras pessoas, uma vez o meu filho dirigindo, do meu lado, eu do lado dele, e ele dirigindo. E aí uma pessoa fez um excesso de cautela, vamos dizer assim, no carro da frente. Aí ele falou assim, lá, só podia ser mulher mesmo. Gente, Isso não Do é só lado na da sua pessoa casa. errada, Isso eu virei acontece na do minha lado da também. pessoa certa. Tinha verdade. que ser do meu lado. ser, Aí eu falei assim, graças a Deus, hoje ele tem outra cabeça, mas na época ele tinha acabado de tirar a carteira, devia ter uns 19 anos. Eu virei para ele e falei assim, sério que você está falando isso? Aí ele olhou para mim, eu acho que ele se deu conta. Do que ele Porque às falou. vezes, gente, vai repetindo igual um papagaio Sim, também. Vira Vai uma crença, acreditando, né? vira uma crença. Vira uma crença. Então, vira uma crença e você adapta aquilo, pega aquilo como uma verdade e sai repetindo como um papagaio. Eu pego e virei para ele, mas Deus me deu uma estratégia que certamente não foi de mim, não. Eu virei para ele e falei assim, sério que você está falando isso? Ele falou assim, mãe, desculpa, mãe, foi mal, mas é mesmo, olha lá. Olha lá. Eu falei assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Você faz xixi sentado? Ele olhou para mim com a cara assustado. Não. Eu falei assim, você usa maquiagem para ir num casamento? Mãe, você está me estranhando, mãe? Eu falei assim, não, me responde honestamente. Não uso maquiagem para ir no casamento. Você está preocupado se o sapato combina com o cinto? Não, mãe. Pois é, meu filho. Por quê? Porque você é homem. Então você dirige como um homem. E ela é mulher. Dirige como uma mulher. Isso não é demérito. É por isso que o nosso seguro, inclusive, é mais barato. Porque nós somos mais cautelosas. Aí ele virou para mim. Eu nunca tinha pensado Por nisso. esse lado, Por que uma mulher, para ser boa no volante, ela tem que dirigir como um homem? Nós temos outra noção de espaço. Ok. Vocês têm mais noção espacial. E a gente vê um tanto de outras coisas que vocês não enxergam. Sim. Então, cada um no seu quadrado, por favor. Respeita as minas. Respeita as minas no volante. Aí ele falou, tá bom, mas foi mal. E realmente ele começou, ele falou, mãe, depois que você falou aquilo, eu comecei a ver, entender que realmente, por que é reconhecido na mulher como qualidade aquilo que eu faço como homem? Né? Tem um deus da mitologia grega, se eu não estou enganada, que é a mitologia grega, o tal do Procustos, ou Procuste, que era um deus que é o seguinte, ele era um anfitrião e se as pessoas chegavam na casa dele, tinha que se adequar ao tamanho da cama. Então, se a pessoa fosse grande demais para caber na cama, tinha que ser decepada a extremidade para caber na cama. E se era uma pessoa pequena demais para aquela cama, ela tinha que ser esticada, né? A moral da história para ser bom, tinha que se adequar ao tamanho da cama. E não a cama se adequar ao tamanho da pessoa. E isso acontece muito hoje. As qualidades masculinas são vistas como absolutas e para uma mulher caber, ela tem que ser decepada ou esticada para caber na cama de Procustes, né? E não tem jeito, porque cada um tem o seu tamanho, cada um tem a sua habilidade e isso até independe dos gêneros, né? Mas o que a gente tem que ensinar e fazer as pessoas perceberem é que o fato de nós falarmos muito e abrirmos o nosso coração, o fato de nós ressurgirmos das cinzas e insistirmos, às vezes, em coisas que os homens iriam desistir, o fato da gente ter sensibilidade, nada disso é demérito.
Nada disso nos torna inferiores. Muito pelo contrário. Aí é que está a nossa força, a resiliência, a capacidade de... Não, esse casamento tá acabando. Mas peraí, que tem uma mulher aqui que quer fazer dar certo. Deixa eu estudar as estratégias, deixa eu buscar de Deus. Ainda mais quando a gente tem Deus, aí é a coisa que fica... Aí pronto. A Bíblia, inclusive, fala sobre isso, né? Que é a mulher sábia que edifica a sua casa. Sim. Né? Ou seja, esse papel vital da mulher ali dentro do lar. Eu já tive algumas DRs com Deus, né? Mas por que o homem também não tem que ser sábio, né? É a mulher que tem que ficar sempre... Essa responsabilidade. Mas a verdade é que nós fomos, né, feitas para ser esse elo. Sim. Né? É a gente que, de alguma forma, por esse senso de cuidado, de proteção e essa percepção toda e de resiliência, quando você estava falando, eu fiquei pensando assim, gente, nem tudo é regra, né? A gente tem as exceções, mas às vezes quando falece um dos cônjuges, é muito mais comum a mulher se manter solteira ou a mulher resistir mais tempo do que o homem, né? Verdade. Ou seja, a gente tem essas questões e Deus nos colocou como essas mulheres sábias dentro do nosso lar, né? Eu até brinco com isso, sabe? Porque o povo fala assim, gente, a fulana morreu tem 2 meses, o outro já tá namorando. A gente fica indignada, principalmente se a defunta era nossa amiga. A gente fica indignada, é ou não é? Mas o fato é que o que Deus falou tá certo, gente. Não é bom que o homem esteja só. Quando o homem sofre a viuvez, não é que ele amava menos a que partiu. Que não dá conta, mas é né? porque, uma vez eu vi um homem falando isso, por isso que eu tô repetindo isso, né? Porque ele está falando do ponto de vista dele. Ele falou assim, quando um homem fica viúvo, ele não perde só a esposa, a companheira sexual. Ele perde a pessoa que dá norte, que organiza a vida dele. Então, a vida de um homem, se ele está feliz com aquela mulher que ele está junto, se eles estão construindo alguma coisa juntos, se essa mulher falta, é como se faltasse toda a estrutura dele. Aí a gente entende o significado de submissão. Eu gosto de um exemplo que a Joyce Meyer, não, que a Dev Tyrus ensinou, né? Que ela falou assim, olha, ser submissa não é de segunda categoria, não é ser subserviente, não é ser pisada. E ela fez a comparação com uma mesa. Olha essa mesa aqui, né? Se você tira as pernas dessa mesa, simplesmente não é uma mesa. Vai virar uma bandeja, outra coisa qualquer. Alguém vai precisar de levar, mas ela não se mantém sozinha. Ela não é uma peça sozinha, né? Então, os pés dessa mesa são o que dão sustentação para que o tampo seja transformado em utilitário. E ela fez essa comparação. É esse tipo de submissão que Deus fez a mulher para exercitar, né? Ela é a ponta, a liga que faz a peça funcionar como uma peça. Então, e também, se você pegar essa peça sozinha, os pés sozinhos não faz sentido. Então, no plano de Deus, soberano, na sua soberania, ele olha para o homem, ele vê que o homem sozinho não estava completo, né? E ele fala assim, não é bom que ele fique sozinho. Verdade. Não é bom. Então, eu vou fazer alguém que o auxilie, né? Que o corresponda. E a gente vê isso hoje, quando acontece essa questão da viuvez, né? A gente entra numa casa onde o homem morreu, tem uma tristeza ali, o luto está ali. Mas as crianças estão indo para a escola, a casa está organizada, a comida está sendo feita, tem cor na casa. Você percebe a tristeza, mas as coisas estão funcionando, com todo o pranto que está acontecendo. Quando uma mulher falta, você entra na casa... Parece um museu, é muito triste. É muito triste. Porque parece assim que está tudo ali no mesmo lugar, mas sem cor. Parece que a vida... Foi embora, né? Foi embora. E é interessante isso, porque o homem, ele não vai chamar um outro homem para ajudar. Ele vai chamar a mãe, ele vai chamar a tia, ele vai chamar a irmã. Exatamente. Não é? Ele sempre, quando existe um tipo de falta, ele procura uma outra figura feminina. Para fazer isso que você está falando. E a gente vê isso com a referência, né? Desde a mãe, da criação, do cuidado que a gente está falando, do zelo, do protecionismo de todo jeito. Então, ele vai buscar alguém que coloque cor novamente na vida dele. Né? Então, muitas vezes, realmente, igual a Helena está falando, as pessoas julgam, mas a própria Bíblia fala, não é bom que o homem esteja só. Vale. Então, a gente precisa contextualizar isso e não ter preconceito. A gente precisa entender o que a mulher dá conta e o que o homem dá conta. Eu acho isso tão sábio, eu acho de uma sabedoria a gente entender
o que o meu marido entende e como eu compreendo o que ele está entendendo. Porque a gente acaba sendo mediadora de tudo. Sim. Nós somos mediadoras de uma fala que ele não entendeu, mas a gente vai fazer com que ele entenda, muitas vezes. Bom, eu vou terminar, vou chamar um intervalo, que a gente já está para o intervalo, gente. Como é que esse programa está Nossa, voando, Deus. né? Nós vamos para o rápido intervalo, mas antes eu quero falar com vocês o seguinte: nós não estamos aqui desmerecendo os homens. Verdade. Porque uma tendência comum é quando a gente começa a falar das características e qualidades femininas, é a gente ignorar na equação o papel fundamental e maravilhoso dos homens na nossa vida. Com essa fala, deixa aí um pensamento na sua cabecinha. Estamos de volta com o nosso Chá das Quatro e hoje nós estamos falando sobre a identidade da mulher com a psicóloga Lorenza Lacerda. Lorenza, a gente estava aqui no primeiro bloco falando dessas características das mulheres, dessas características maravilhosas do feminino, e eu encerrei o último bloco falando que não é porque a gente está aqui exaltando e trazendo à nossa memória as qualidades femininas que nós estamos excluindo o masculino, né? Porque os homens são tão fundamentais. A criação de Deus é completa, ela é perfeita e como é bom a gente ter testosterona no ambiente, né? Nossa, é maravilhoso. Graças a Deus, por homens que são necessário. homens, né? É. Chega e resolve. Eu fico vendo, outro dia eu entrei num saguão de um hotel e tinha coisas para serem organizadas num painel no teto e só tinha homem no painel, entendeu? Com aqueles capacetes, com aqueles macacões e mandando com as barbonas e falando grosso. Eu falei, gente, que glória a Deus pelos homens, Jesus. O que seria de nós sem os homens? Imagina se eu tivesse que estar ali, Jesus. Eu fico vendo assim, em casa, quando entra o João em casa, a autoridade masculina, como ela organiza as coisas. Os meninos falam, papai! E todo mundo já voltava, sabe? Parece que entra uma segurança, né? Então é muito importante, inclusive, a gente entender as nuances da feminilidade, porque nós criamos a próxima geração de homens. Isso é muito importante, a gente valorizar o masculino, falar com o nosso filho. A gente está aprendendo que a gente precisa de falar com as nossas filhas. Não, filha, você dá conta. Não, filha, você pode correr mais. Não, você corre muito, pode ir, né? A gente pode... Não, filha, você gosta de luta, né? De fazer boxe. Eu, inclusive, estou querendo pôr minha filha na aula de defesa pessoal. autodefesa? Né? De autodefesa. É maravilhoso. Né? A gente vive Precisa. num mundo com as suas demandas, né? Enfim. Então, a gente está aprendendo isso, mas a gente não está aprendendo proporcionalmente a também enfatizar e valorizar as qualidades masculinas. A gente está feminilizando os homens. Então, aí, eu trago para cá para a conversa a nossa cama de Procustes, ou Procusto, de novo, né? Muitas mulheres querendo se adequar ao mercado de trabalho, por exemplo, e aí elas estão sendo mutiladas ou esticadas além da conta, né? E como a gente está vivenciando esse processo no feminino hoje, isso está tendo uma reverberação no masculino, né? Por isso é tão importante, eu queria que você falasse para a gente, Lorenza, como psicóloga, é fundamental a gente saber e aceitar a nossa identidade feminina, não é? É maravilhoso. Eu creio, na verdade, quando você entende, compreende quem você é, não só no Senhor, porque é ali que você é direcionada, mas qual é o seu papel e que nada pode te impedir de alcançar os seus objetivos, independente de você ser homem ou mulher, tudo facilita. Hoje eu assisti, me mandaram um vídeo onde tem uma mulher e o contexto todo é assim, a mulher pode estar em todo lugar que ela quiser. Perfeito, mas não precisa se vitimizar, a gente está numa fase muito de mimimi. Né? Então, peraí, que legal que você tem um homem que vai te ajudar a carregar alguma coisa, que vai abrir a porta. Isso não desmerece. Exatamente. Né? É tão gostoso. Sim. Sabe? Isso é você ter autoridade e conhecimento de você mesma. Porque uma pessoa que é insegura, se o homem for abrir a porta para ela, muitas vezes ela fala assim, eu não preciso disso. Pois eu amo, podem abrir a porta para mim com muita... Podem me enviar por favor. flores. Aliás, meu marido, né? Então, assim... Porque nós gostamos disso, mas quando nós sabemos quem nós somos. Sim. Agora, realmente, nos dias de hoje, tem um certo temor de falar. Eu acho que eu não dou conta. Gente, se você não der conta, tudo bem.
Ou bem. eu acho que eu dou conta de tudo. São dois extremos, né? Ou eu não dou conta de nada, eu não posso porque eu sou mulher, ou eu sou mulher, não preciso de ninguém. Nós precisamos de todo mundo. E muitas vezes fazendo isso, né, Helena? Tipo assim, você estava falando dessa questão da responsabilidade de educar a próxima geração de homens, que realmente está na nossa mão. A mulher, às vezes, a gente tendo essa postura tão autossuficiente e sendo tão fora das características que nós conversamos no primeiro bloco, quando a gente distancia muito das características natas que Deus nos deu, a gente fragiliza, a gente faz homens mais covardes. Por quê? Porque, eu vou falar de uma forma mais clara, assim, para todo mundo entender, a gente assusta, muitas vezes, a gente faz isso com os nossos filhos, né? Quando a gente se impõe demais e coloca-se como autossuficiente demais, a gente cria meninos fracos. Sim. A gente cria meninos que, muitas vezes, eles vão sempre recuar porque a mamãe é muito forte. Então, Olha ele que recua. interessante isso. O Luca, meu mais velho, ele tem 5 aninhos, né? E o pai dele ensinou para ele que quando ele não está, quando o Flavinho não está em casa, o Luca é o homem da casa. Então, na cabeça dele, toda vez que o Flavinho não está, ele é o responsável por cuidar ele fala assim, você cuida das minhas mulheres. E ele fala, pode deixar, papai. Então, gente, é a coisa mais linda, porque eu chego em casa, às vezes, com as meninas, ele segura o elevador para mim, eu não peço nada disso. Ele segura o elevador, ele me ajuda com bolsa, ele abre porta de casa, ele fecha Mas ele entendeu o papel a porta dele. de casa, porque ele entendeu. E eu sou a mãe, eu sou a adulta, mas eu deixo ele fazer. Primeiro porque eu vejo que eu estou criando, igual vocês falaram, estou criando um filho para a sociedade e também eu quero que a esposa dele se sinta, né, protegida, cuidada por ele. Então, assim, é muito importante porque isso é de pequenininho. Às vezes acha que essas coisas eles vão aprender quando for grandes, mas se a gente não fizer isso agora, né, então esse papel da mulher também em, às vezes, retroceder, em, às vezes, deixar e não o tempo todo promover e fazer. Ó, né? eu posso dar o meu testemunho aqui, porque eu sou uma mulher com um temperamento muito forte, né? E o meu marido é a mansidão personalizada, não opaco, não omisso, mas ele é tranquilo. Para tirar o João do sério, você tem que aprontar muito, porque ele é aquele cara sempre pronto para ouvir todas as perspectivas e, entendeu? É aquela Analítico. sabedoria em pessoa, assim, né, e tal. E muito cavalheiro, muito acolhedor, enfim, cheio de qualidades. E aí, então, João, vamos lá, então vamos fazer. Helena, entendeu, tal? E eu senti que eu estava sempre à frente, né? E eu senti que eu estava gerando uma deformação na identidade dos meus filhos por causa disso. E o Espírito Santo tratou comigo de uma maneira categórica, né? Por isso que é tão importante, gente, nós que nos definimos como cristãos, dizemos que somos cristãos, realmente sermos e realmente buscarmos na pessoa do Espírito Santo de Deus, que nos foi outorgado por Jesus, esse crescimento, para que a gente perceba e receba sabedoria do alto. Deus fala assim, olha, peça sabedoria, porque eu dou. Então, peça sabedoria. E eu comecei a pedir a Deus sabedoria. Comecei a enfrentar uns conflitos em casa, uns problemas. Os meninos ainda eram crianças. E eu comecei a ter uns problemas em casa. E eu comecei a pedir, Deus, me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria. E Deus me confrontou. Falei, o problema é você. Porque você tem excesso de feminino. A mulher vai e faz, você vai e faz e toma. E às vezes, sem perceber, você não está apresentando aos seus filhos a autoridade masculina, mas você está usurpando a autoridade masculina. E você vai começar, se você não mudar isso, você vai começar a colher os frutos. Sério. Né? É muito sério, é muito sério. Gente, eu mudei radicalmente. Eu recuei com tudo, tá? Por isso eu posso ser forte e poderosa, mas dentro de casa, meu bem, fala. Né? Vai pedir para o seu pai. Seu pai resolve. Até teve uma situação que o Arthur chegou para mim, mãe, posso ir em tal lugar? Eu falei, posso brincar com o fulano de tal? Eu falei assim, pode. Daí a pouco veio o João. Meu bem, você deixou o Arthur brincar com o fulano de tal? Eu deixei, mas eu já tinha falado para ele não. Ai, meu bem, me perdoa, eu não sabia. Exatamente, o mundo cai, porque a gente tem que estar... Eu falei assim, me perdoa, eu não parceria. sabia. E ele falou assim, pois é, Helena, a gente tem que trabalhar na parceria. Meu bem, desculpa. Então vamos fazer um combinado aqui agora, um compromisso. Né? Beleza. Passou uns dias, ele veio de novo. Ô, mãe, posso fazer isso assim? Posso julgar ou assistir alguma coisa? Eu falei assim, já perguntou pro seu pai?
Aí ele fez aquela cara desanimada, falou assim, já. E o que seu pai respondeu, meu filho? Falou que não. Então, o que você está vindo falar comigo, querido? Seu pai é o presidente, eu sou a gerente. Aí ele falou assim, você vai ficar com essa palhaçada agora? Eu falei assim, que palhaçada? A gente é uma equipe, bem. Nós somos uma equipe. Se o seu pai falou, tá falado. Aí ele ficou assim, meio bravo e tudo, mas cumpriu. Então, em outra situação, eu falei, eu afirmei o João, mas eu discordava do João. Então, o que eu fiz? Eu chamei o João no privado, expus para o João um conhecimento de uma situação que ele não tinha. E ele falou, não, diante disso, eu vou mudar minha opinião aqui. Então, eu falei assim, então, tá bom, você mudou de opinião? Mudou. Então, você comunica. Você fala. Mas isso é o processo correto. Sim. E não a gente pegar e passar por cima. Na verdade, eu acho que a mulher, a gente fala muito, a gente pensa muito, a gente é tudo muito. Né? A gente é muito. E esse muito, às vezes, quando a gente menos espera, a gente já ultrapassou Atropelou a linha, todo mundo. né? Eu falo assim, já está criando confronto. Então, é sábio. Eu falo que é maduro. Eu acho que a gente tem que ter maturidade de chegar e falar assim, não, peraí, deixa eu recuar, porque não é o meu momento, agora é ele. É isso, gente. Para uma flecha mais longe, você tem que recuar com ela primeiro, entendeu? Então, muitas vezes, na nossa atitude, você tem que recuar para os nossos filhos terem a noção de quem é a autoridade dentro de casa, para o nosso marido entender também qual que é o papel dele. Tem muita mulher reclamando que está casada com o marido banana, mas elas tomam conta de tudo. Ela não deixa espaço para o cara ser homem. Ela é mulher e ela é homem. Né? Vamos chamar um homem, falar nisso? Vamos chamar um homem para colocar essa conversa aqui em ordem? Chegou a hora do nosso contraponto. Vamos conferir? A mulher, desde o começo da criação, ela foi colocada aqui como um presente de Deus para o homem, né? A palavra de Deus fala assim, aquele que encontra uma esposa, ele alcançou a benignidade do Senhor, ou seja, existe algo lindo no projeto de Deus do homem com uma mulher. Mas o plano da mulher, ele vai além, muito além, simplesmente do casamento. A identidade da mulher, ela foi colocada desde a criação, quando Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, ele plantou dentro do coração da mulher, que veio para ser essa auxiliadora, essa pessoa que lhe correspondesse, algo muito lindo, que é a capacidade de já vir preparada para o outro, né? A identidade da mulher, ela é carregada de não ser só para ela mesma. A mulher, ela tem dentro do DNA dela, que foi implantado pelo próprio Deus, a capacidade de ser aquela que auxilia, que ajuda em cada processo, desde a criação dos filhos até impulsionar e ajudar o marido ou o homem no trabalho, na sociedade. Então existe algo lindo feito por Deus para o projeto da mulher. O problema acontece quando a mulher se perde na sua identidade, quando ela quer andar sozinha. A mulher não foi feita por Deus para caminhar solitariamente ou independente, né? A mulher ela foi feita por Deus para ser ajudadora. Então, mulheres, Deus quer que você entenda, né, que dentro da capacidade de auxiliar existe uma bênção. Existe um plano de Deus para você, para sua família, para que você seja gestora, suporte, para que você seja ajudadora. A mulher de Provérbios 31, apesar de não ser uma mulher literal, é uma mulher que Deus colocou como inspiração para que cada uma de vocês, mulheres, se inspirasse naquela mulher. Uma mulher que é capaz de cuidar do seu lar, uma mulher que trabalha, que dá provisão, né? Uma mulher que pode ser uma solteira que trabalha na sociedade, mas que está exercendo o papel de ajudar o outro, de auxiliar o outro, de pensar e de sonhar com coisas que vão financiar e ajudar a vida de outros, né? Então essa mulher de Provérbios 31 é justamente essa mulher que tem um coração para fora, né? Então o desafio da mulher de hoje, né, é entender que dentro da sua identidade está impresso, viu? Eu quero deixar bem claro, você não precisa fazer força para que isso aconteça. Está impresso no DNA da mulher que ela é uma pessoa doadora, uma pessoa que entrega. Então a gente crê que Deus tem um projeto lindo para a mulher dentro da família, dentro da sociedade, seja ela casada, solteira, viúva, seja ela uma mulher que ainda não encontrou pessoa para se casar, mas que sonha com isso, ou talvez nem sonha com isso e está bem resolvido com isso, mas que entende que pode exercer socialmente um papel lindo. Muito bom. Você foi o pastor Eduardo Queiroz, pastor Dudu, dando a sua opinião aqui, o seu pitaco masculino nessa conversa feminina. Agora, interessante que ele falou assim, olha, ele falou
ele riscou um palito e jogou na pólvora, né? Quando ele fala assim, a mulher não foi feita para ser independente. Nossa, gente, tem um tanto de feminista agora se rasgando. Como assim? Não foi criada para ser independente? Aí eu queria, mais uma vez, pensar com vocês o seguinte, quem ama não é independente. Não tem como, Helena, coexistir nas relações, porque nós somos feitos para nos relacionar. A partir do momento que você se dá para qualquer tipo de relação, você não é mais independente, né? Não só a mulher, até o Qualquer homem pessoa, também, né? Exatamente. Qualquer Então, o amor, ele envolve compromisso, comprometimento com o outro. E é, inclusive, isso que está sendo proposto, que haja uma diluição desse valor. Né? Então, não, as relações líquidas do nosso tempo, né? Como o Bauman ia pontuar muito bem, né? Mas como a gente vê hoje os casamentos abertos, né? Então, sexo a 3, a 4, essas orgias que surgem como opções de melhorar o relacionamento, Apimentar. que nada mais são do que a manifestação do egoísmo. Eu quero ter prazer e eu quero usar o outro no processo. Sim. E eles estão chamando isso de amor. Mas não tem nada a ver com amor, porque uma característica fundamental do amor é que o amor é doador. Né? Se eu amo alguém, eu me comprometo com esse alguém, eu vou me dar para essa pessoa, eu vou servir essa pessoa, eu vou cooperar com ela para o crescimento dela, para a alegria dela, para a fluidez dela. E a intenção é que seja em 2 vias, é que seja recíproco. Por isso que muitas vezes a gente está vendo tantos problemas nas relações, porque o utilitarismo tomou o lugar do amor. Chama de amor, mas eu estou com você enquanto você é jovem e belo e tem alguma coisa para me oferecer. Eu estou com você enquanto você está bem sucedido, ganhando um bom salário, então eu vou usar você. Eu estou com você enquanto você, como meu amigo, me dá projeção, me dá status, me dá oportunidade de conhecer gente interessante para mim. Então, gente, a gente tem que entender muito claramente que a gente não pode comer no prato que esse século está oferecendo para a gente, nem dançar a música que Satanás está tocando, mas realmente voltarmos ao plano A, o plano de Deus que é perfeito e não anula a nossa feminilidade. Né? Isso tudo tem a ver com a responsabilidade afetiva que a gente precisa ter nas relações, né? Então, quem ama é responsável afetivamente pelo outro e passa a ser codependente dele ali, não tem jeito, não existe uma independência da feminilidade ou do feminino, não existe isso. Nem enquanto na relação da mulher com o homem, nem numa relação de amizade. Eu sou amiga da Isa, existe uma responsabilidade afetiva que gera esse vínculo da nossa amizade, né? E aí, o que a Helena está falando do egoísmo ser o Deus deste século, e realmente o egoísmo é o Deus, o eu é o Deus deste século, o narcisismo é o Deus deste século, né? Onde cada dia mais volta-se para você utilizar as pessoas como coisas para te satisfazer de forma pessoal. Mas Satanás é tão sujo que isso mata você enquanto pessoa. Sim. Isso te isola do mundo. E acaba te escravizando, que Também, eu acho que é o pior. você fica dependente. Porque, por exemplo, essa liberdade que todo mundo busca, na verdade, é uma falsa liberdade. É uma falsa liberdade. Porque gera um vazio que você tenta preencher uma vez, outra vez, e você vai caindo cada vez mais num abismo. E eu falo que um abismo puxa outro abismo. Então, essa pseudo-liberdade, não, tudo pode... Gente, nem tudo é lícito. E outra coisa, tudo que é aberto demais é porque você não está se concentrando em você e se analisando. Porque você tem que ter um autoconhecimento para saber o que vai te fazer bem, o que não vai te fazer bem. E é como a Pri falou, a gente tem responsabilidade com os outros. Então, não pode ser como máscara, olha, hoje eu descarto que não está me dando retorno, não serve. Ah, envelheceu, não serve. Isso é banalidade. E ele pode, as coisas que a gente experimenta hoje, o mundo está tão pirado, que pode até surtir um efeito prazeroso no momento que elas estão sendo vivenciadas. Nossa, que legal, que adrenalina, que bacana, que gostoso, que máximo, entendeu? Isso que é. Mas, gente, é só uma questão de tempo para você descobrir que fundo do poço tem porão. Temporal. Entendeu? Quando você pensa que você já chegou no fundo do poço, não, você descobre que você e as suas escolhas podem te levar ainda mais fundo
na sua jornada. E, infelizmente, muita gente descobre isso tarde demais, tá? Né? Quando já está no fim da vida e olha para trás e vê uma vida totalmente destruída. Então, a gente pretende, gente, dividindo aqui os nossos pensamentos, as nossas ideias e também a nossa observação com as histórias da vida, né? Nós temos 3 pastoras, uma psicóloga aqui, e a gente escuta pessoas. E como a gente vê a história se repetindo. Mulheres negando a sua identidade feminina, abraçando a proposta de Procústes, entendeu? Se adequando ao Deus desse tempo, sendo esticada, sendo mutilada e depois para ser aceita, né? Para ser legal, para ser cool, para ser moderna, para ser contemporânea. E depois você vai ver que aquilo tudo só deixou um rombo enorme nas suas relações, na sua família, na sua autoestima, na sua identidade. Né? O medo delas também de... Eu acho que a maioria também hoje tem medo do cancelamento. Sim. O medo de falar e se incluída. posicionar tá difícil, porque ela, né, a maioria tem medo. Não, mas se eu falar isso, eu vou desagradar A, B ou C. Gente... E eu quero ser aceita. Eu preciso, né? Eu preciso ser aceita. No desejo desenfreado, porque também isso é uma característica feminina, hein? É verdade. Muito. Não é? Muito. Como a mulher, o homem está lá de chinelo. Meu filho, vai pôr um tênis, nós vamos no supermercado. Precisa não. Né? Precisa não. Se deixar, eles vão de pijama. Né? E a gente quer dar... Não, porque se fulano, se eu encontrar com alguém no supermercado desse jeito, o que vão dizer de mim? Né? Então, quer dizer, o medo de ser rejeitada, muitas vezes, nos empurra para o abismo. Né? A necessidade de aprovação. A necessidade de aprovação. Então, vamos pensar nisso tudo aí e vamos já dando as nossas últimas considerações. Fala com a gente, Cis, as suas últimas considerações, porque a gente também já está caminhando para o final desse programa. Eu acho que a gente precisa entender que é uma dádiva ser mulher. Não só nas qualidades, mas nas limitações também, né? A gente precisa voltar para esse lugar onde nem tudo tem que ser perfeito, nem tudo tem que ser o tudo, né? Então, eu como mulher hoje, eu me sinto muito feliz em poder ser aquilo que Deus me fez para ser, em poder reconhecer as minhas qualidades, as qualidades de ser mulher, e naquilo que eu não tenho capacidade de falar assim, que bom que eu não tenho, que bom que eu não sou super-herói, que bom que eu tenho alguém para contar, seja uma mãe, seja uma amiga, seja um homem, seja quem for, porque realmente nós não somos dependentes. E quando a gente encontra esse lugar, que é o lugar realmente da identidade, né? Eu sei o que eu sou, mas eu também sei o que eu não sou. Quando a gente encontra esse lugar, a gente vive muito mais feliz, muito mais pleno, né? É isso aí. Gente, assim, se eu pudesse falar umas últimas considerações finais, eu falaria sobre a necessidade de nós, enquanto mulheres, enxergarmos todas as características que nós falamos tanto aqui com os óculos da palavra de Deus, assim. Nós precisamos trocar os óculos. Às vezes, os nossos óculos estão ficando embaçados demais com as fumaças desse tempo. A gente precisa limpar os nossos óculos ou até mesmo jogar o que a gente tem hoje fora, colocar os óculos das perspectivas da cruz de Cristo, nessas características que foram dadas pelo próprio Deus. Se a gente olha com esse olhar, com esses óculos, ninguém poderá nos deter. Nós teremos a melhor família do mundo, seremos a Mulher Maravilha, de fato, porque Deus nos fez para ser mulheres segundo o coração dele. E aí pronto, e você, com a ótica certa, com Jesus do seu lado, querida, acabou. Lorenza, querida, dê suas últimas considerações. Eu vou falar muito claramente aqui. Eu estou com 3 pessoas que eu admiro como mulher, como mãe, como tudo, gente. São pessoas que eu admiro. Mas elas também são falhas. Todas nós somos falhas. Você que está assistindo provavelmente deve falar assim, nossa, a vida da Helena Tanuri, ela está sempre no palco, deve ser perfeita. A vida da Priscila, a vida da Isa, né? Mas não, todas nós temos falhas, mas todas nós temos também características especiais. Então, não se compare, viva como uma mulher plenamente. Não se culpe, não tenha medo de errar, não tenha medo de levantar, porque ser mulher é ressignificar a cada dia. Muito bem, pessoal. Espero que esse programa tenha abençoado o seu coração. E lembre-se, às vezes você está escutando a gente, você tem outras ideias, mas eu quero te desafiar. Questione, pense além. Nós cremos na bendita palavra de Deus, o manual de instruções do fabricante. Sob ele nós vivemos
e existimos. E nós acreditamos plenamente naquilo que nós estamos conversando aqui. Espero que você seja encorajada, que você também acolha o manual de instruções do fabricante. Deus abençoe vocês e a gente se encontra no próximo Chá das 4, se Deus quiser.